Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Davi, homem segundo o coração de Deus, parte 2. É o tema de hoje. É o título da mensagem de hoje. Davi, homem segundo o coração de Deus, parte 2. Portanto, abra sua Bíblia para começar essa parte 2, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 6. Contextualizando, antes de lermos, para que você entenda melhor o que vamos aprender, aqui nós temos uma passagem bíblica, onde Deus fala ao profeta Samuel, para ele ir à casa de Jessé. A leitura que vamos realizar agora. Para ungir o futuro rei de Israel, que você sabe quem seria Davi, homem segundo o coração de Deus. Porque o primeiro rei de Israel era Saul. Mas o coração de Saul não era íntegro, não era totalmente de Deus, não era humilde diante de Deus. Então era necessário que Saul fosse substituído. E eu lhe digo uma coisa, amados irmãos: Deus não precisa de ninguém. Somos nós que precisamos dele. Se uma pessoa está em um lugar e o coração se desvia do Senhor, esse Deus retira e põe outro. E os desígnios de Deus, por ele ser soberano, seguem sendo cumpridos, porque Deus não vai ficar na dependência do homem. Quando a gente para de fazer o que devia fazer, quando a gente sai do centro da vontade de Deus, aí esse Deus vem e tira, remove. No nosso caso aqui, isso aconteceu com Saul. Ele foi retirado e substituído por Davi. No nosso caso aqui, Deus dá a palavra, Deus dá o ensino de amor, o ensino espiritual, a palavra da graça de Deus. Se a pessoa não valoriza, se a pessoa não respeita, se a pessoa não considera, o que esse Deus faz? A mesma coisa que ele fez com Saul. Com o tempo, essa pessoa ela se vai. Esse Deus remove, ele tira e dá essa palavra para quem realmente quer valorizar. Ele traz outras pessoas e dá a palavra que aquele irmão não valorizou. Não quis ter compromisso, não quis ter dedicação, não quis respeitar, não quis ser leal a ela. Não quis respeitar a autoridade. E no fazer para Deus, estava fazendo, mas reclamando, criticando a pregação do pastor. Eu estou aqui quietinho na minha, mas eu não concordo com nada. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas estou aqui. Com o tempo, as máscaras caem. E esse Deus vem e remove, ele tira. E põe outro no lugar que queira valorizar as coisas do reino de Deus. Simples assim. Então, o rei era Saul. Mas o coração de Saul desobedeceu a Deus. Deus disse: faça isso. E Saul resolveu desobedecê-lo. E isso não agradou a Deus. Aí Deus vem a escolher outro que viria a ser homem segundo o coração de Deus, Davi. Bom, já que você não quer obedecer, eu vou escolher outro. E os meus desígnios não param, eles seguem. A minha vontade não vai parar, porque eu não dependo do homem. Se não está dando certo desse lado, Deus começa a agir do outro. Então, ele fala ao profeta Samuel: vai à casa de Jessé, Samuel. Vai, porque eu preciso resolver essa questão.
porque um dos filhos dele, de Jessé, eu escolhi para ser rei de Israel, Davi. E veja como foi, veja o que Deus diz. Os filhos começam a ser apresentados, e veja como reagiu Samuel, e veja o que Deus falou para Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 6. Aí começa a apresentação dos filhos diante do profeta. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido, ou seja, o escolhido. Deve de ser esse aí, esse fortão aí. Esse aí tem aparência de rei. Esse aí tem tipo de rei, viu? Tem as credenciais de um rei. Deve de ser esse. Verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua o quê? Altura. Por quê? O rejeitei. Ou seja, não é esse o escolhido para você ungir a rei. Não é esse não, hein? As aparências enganam, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Que palavra linda, que detalhe lindo e importantíssimo para as nossas vidas. Importantíssimo. Então, quando Deus contempla a nós, Ele não contempla a sua roupa. Ele não contempla a sua aparência. Ele contempla o seu o quê? Coração. Ele contempla o que está dentro de você, amado. Ele contempla a sua essência. É isso que tem valor, é isso que vale para Deus, o que está aí dentro de você. O homem só consegue ver a aparência. E não é uma grande verdade? A gente só consegue ver a aparência. Mas graças a Deus, que esse Deus vê o coração. Então uma pessoa pode tentar enganar uma autoridade de Deus, por exemplo, por um tempo, por 2 tempos, mas não engana por mais tempo, porque Deus é o Senhor da igreja, é o dono da igreja, Ele destapa as intenções de mentes e corações. Ele revela. O homem só consegue ver o exterior. Deus não. Deus olha para onde nenhum homem pode olhar. O coração. É justamente para onde Deus olha. E sabe o que você está precisando. E também sabe o que está precisando mudar em você. Se há verdade ali ou não. Se a pessoa está agindo com falsidade ou não. Deus sabe, porque Ele contempla o coração. Por isso disse Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão o quê? A Deus. Bem-aventurado os sinceros, os humildes de verdade diante de Deus, que não vivem de aparência, mas que são cristãos verdadeiros. Porque tem gente que se veste de cristão e não é cristão. Você tem que ser cristão, aqui e fora da igreja, em nome do Senhor Jesus. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Vão ver Deus agindo em suas vidas, já aqui. Na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças, te dando sabedoria, para que você cresça cada vez mais na vontade do Senhor. Então, Deus vê a essência da pessoa. Deus vê além das aparências. Ele vê além o que a gente não pode ver, o que você não pode ver, Deus vê. Então não adianta de nada eu aparentar ser uma coisa e ser outra. Não adianta de nada eu aparentar ser humilde e não ser humilde, de fato. Não adianta eu aparentar que respeito uma autoridade se eu não for de fato uma pessoa que respeita uma autoridade de Deus. Não adianta eu aparentar que sou bom, se eu não sou de fato bom. Não adianta. Você tem que ser cristão.
E não apenas ter aparência de cristão. É ter aparência de cristão e ser cristão. É ter aparência de bom e ser bom. Não é só a cara de bonzinho. Tem gente que tem cara de bonzinho, né? Você tem que ser bom mesmo. A pessoa que só tem aparência de bonzinho, isso é importante falar, quando você fala a verdade, quando você exorta na palavra amando de Deus, ela não gosta. Quando essa pessoa só tem a aparência, a cara de bonzinho. Sabe aquela pessoa que você olha, mas é tão bonzinho, né? Aparência. E tem aquele que é bom mesmo. Que quando você fala, que quando você exorta, recebe com alegria e ainda agradece a Deus pela palavra recebida. Amém. Eu estava precisando, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo puxão de orelha, pela exortação. O Senhor falou na palavra para eu sair do caminho errado e ficar no caminho da tua palavra, para a minha vida receber o florescer das bênçãos, para a minha vida ser exaltada. Muito obrigado, Senhor. O homem de Deus está certo quando ministrou a palavra para a minha vida. Tem pessoas que não gostam não quando a gente fala a verdade. Fulano, sai das drogas. Fulano, sai do adultério. Fulano, sai desse caminho. Fulano, se dedica às coisas de Deus. A pessoa não gosta não. Tem pessoas que não gostam não. Porque elas pensam que graça é libertinagem. Porque elas pensam que graça é para viver na carne. Porque pensa que pelo fato de ser filho de Deus, está tudo bem. Mas esse Deus que é amor, Ele é disciplina, Ele é correção, Ele é açoite. E Ele diz, de mim ninguém zomba. O que você está plantando, você vai colher. Um dia a sua conta vai chegar. Então quem vive de aparência, colhe. Mas quem tem aparência de bom, e é bom, é bem-aventurado em nome de Jesus. Bem-aventurado. Você tem que ser uma pessoa, o outro exemplo bom a se pensar, que louva a Deus, que ora e que está em comunhão. Porque tem pessoas que têm só aparência. Você vê ali louvando, orando, dentro da igreja, mas que não está em comunhão, não está em sintonia com a palavra. Tanto é que quando a palavra vem, a pessoa se recusa a viver. Mas estava orando, mas estava louvando. Da boca para fora. É como Jesus falou, tem muitos que me louvam, mas o coração está distante de mim. Então pode acontecer de uma pessoa adentrar na igreja e cantarolar, e você, nossa, essa mulher é muito espiritual. Esse homem é muito espiritual. E o coração está longe. Jesus falou, muitos me louvam, mas o coração está longe, filhinho. Aí quando vem a palavra, é como Paulo diz em Hebreus. A palavra da graça é como uma espada, ela separa espírito e carne, né? As intenções do coração. Revela quem é a pessoa. E graças a Deus. Para que eu não seja enganado, para que você não seja enganado por ninguém. Amém. Amém? Então fique estabelecido aqui, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, que o que Deus olha, que o que Deus observa é o coração. É o coração que Deus observa. Não adianta de nada a aparência, aquele jeito de fervoroso, aleluia, glória a Deus, que mensagem maravilhosa. Como eu gosto quando o pastor Sandro explica a palavra. Como eu amo essa igreja. Olha, o que depender de mim, pastor Sandro, vem cá, homem de Deus. Quando sou ministra, eu gosto muito quando o senhor explica a palavra, viu? Olha, a sua palavra é maravilhosa. Conta comigo. Eu estou aqui, hein? Tem gente assim, com essa aparência, com essa falsa aparência, e outros em desacordo. É, fulano, eu estou aqui, ó, mas não concordo com nada. Eu não concordo com a semeadura, eu não concordo com o dízimo, eu não concordo com a oferta, eu não concordo com nada que ele pregou até agora, mas estou aqui, viu? Me desculpe falar, seu coração é mau. Me perdoe falar, o seu coração é mau.
Jesus falou. E se os teus olhos são maus, todo o teu corpo está em trevas. Se você tem essa aparência de fervoroso, ou está quietinho, mas é aquele quietinho que está em desacordo, que critica a palavra. Assim que termina a reunião, vai discursando com você até chegar em casa. E você, ai Senhor, me dá paciência, viu? Em nome de Jesus. Como é que pode? Essa pessoa acabou de sair da igreja, está criticando o pastor até aqui em casa. E está criticando o que ele falou, a atitude que ele tomou, e aquela mensagem, e aquele louvor, e aquilo e mais aquilo. Você sabia que tem gente assim? Critica mesmo. Então, não adianta. Porque Deus está olhando o quê? O coração. E é segundo o seu coração que Deus vai te recompensar. Então, se você vive de aparência, você não vai ter recompensa não. Se o teu coração está em desacordo, você não vai colher nada. Só sofrimento. Porque seu coração é mau. Você é recompensado pela intenção que está aí dentro. Se ela é boa, bem-aventurado é você. Então, Deus fala para o profeta Samuel, olha, não é esse não, hein? E Jessé foi apresentando os outros filhos. E isso a gente percebe no verso 8, né? 9 e 10. E depois chega a vez de quem? Diga, de Davi. Veja o que diz o verso 11, para remir o tempo. Depois que Jessé apresentou todos os filhos que estavam ali na sala, na casa, o profeta Samuel perguntou a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Eu já vi 1, já vi 2, já vi 3, já vi 4. Não tem mais não aí para você me apresentar? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando o quê? As ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Era ele ruivo e de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. É esse aí o escolhido. Você percebeu que se apresentaram outros que tinham boa aparência, mas o coração não era totalmente de quem? De Deus. E já tem aquelas pessoas que têm boa aparência e o coração é todo de Deus. Então não adianta você dar uma de humilde. Ah, eu vou para a igreja de chinelinho. De chinelinho, sabe? Aquela sandalinha rasteirinha que eu tenho. Não é verdade? Não é, Tonho? É, Tonha, vamos bem simplesinho para a igreja, que nós é humilde. Né? A gente é humilde demais. E o coração está longe de quem? De Deus. Distante de Deus. E já tem aquela pessoa que tem de um tudo, e o coração é totalmente de quem? De Deus. Você olha assim, bem vestido, sapato maravilhoso, uma roupa maravilhosa, e o coração todo de quem? De Deus. Então, Davi tinha aparência de bom, de humilde, de respeitador, e era. Diga, eu tenho a mente de Cristo. O coração de Davi era um coração todo de quem? De Deus. E fica aqui, estabelecido por Deus, o rei. O homem segundo o coração de quem? De Deus. Está aí. Profeta Samuel estabelece amando de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha um coração todo entregue a Deus. Não é que ele era perfeito. Quando a Bíblia fala, isso nós aprendemos na parte 1, Davi, homem segundo o coração de Deus. Não é que ele era perfeito. Ele caiu em alguns erros. Mas era homem humilde para se arrepender, para se consertar. Senhor, eu errei. E eu reconheço que errei.
No Salmo 51 ele fala isso: Senhor, reconheço que eu errei. Senhor, reconheço que eu falhei. Eu cometi o que eu não deveria ter cometido. Porque Davi cometeu adultério com Batseba, mulher de um dos seus oficiais, de um dos seus soldados. Urias, homem segundo o coração de Deus, errou, mas foi sincero para reconhecer o seu erro e se arrepender. Coisa que muita gente não faz, e eu ensinei isso na parte 1 desse tema, desse seminário. Davi, homem segundo o coração de Deus. Se você pegar o segundo livro de Samuel, o capítulo 11, toda essa situação de adultério. Tem pessoas que entram no adultério, não, é normal. E a pessoa não se arrepende, não se conserta. Isso é ruim, sabia? Quando a pessoa começa a andar na carne e não há nela um arrependimento. Quando uma pessoa não se reconcilia, quando uma pessoa não se arrepende do desvio de conduta, é porque ela perdeu o seu temor diante de Deus. Não há mais temor nela. E depois desse adultério, ela vai passar a beber, vai passar a usar droga, vai passar a fazer coisas ainda piores, porque ela perdeu o temor. E há pessoas que querem que você aceite isso como uma coisa normal, até dentro da igreja. Olha, pastor, eu estou cheirando cocaína, eu estou bebendo, eu estou adulterando, mas puxa vida, me dá uma força aí, me dá um apoio, né? Afinal, né, não é uma coisa tão grande assim. Não é uma coisa tão errada assim. Quer que a gente trate de um jeito normal, sendo que a palavra de Deus reprova o andar segundo a carne. O evangelho da graça pede o tempo todo: andai no Espírito, fazei morrer a natureza terrena, foge das coisas da carne, porque só assim você vai ter vida, saúde, paz no seu coração. Então, Davi foi esse homem que se arrependeu, por isso Deus chamou ele homem segundo o coração de Deus. Mas só que Davi não era só uma pessoa humilde para se arrepender, não. Mansa, não. Perdoadora, não. Mas também um homem que confiava, e muito, em Deus. Ele tinha muitas virtudes em sua vida. E dentre as muitas, a confiança. E aqui mesmo, no primeiro livro de Samuel, a gente vê isso. A gente percebe essa confiança de Davi em Deus. No capítulo 17, a partir do verso 32. Quando o povo de Israel estava sendo afrontado pelo gigante Golias. Aqui a gente vê mais uma característica de Davi, homem segundo o coração de Deus. Havia nele a muita confiança. O capítulo é o 17, primeiro livro de Samuel, a partir do verso 32. 32 é o verso. Qual é a moral da história aqui? Contextualizando rapidinho para vocês. Um gigante chamado Golias se colocou contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E Davi resolve agir com confiança em Deus. Ele resolve agir. Aquele espírito de vitória, de confiança, de coragem, de determinação que eu declaro você tendo. Os problemas que a vida põe para você, você vai superar. E a vida põe muitos problemas. E a gente precisa confiar em Deus, que vamos superá-los. Se você fizer uma visita no seu coração, a vida tem colocado problemas diante de você. Lutas diante de você. Pessoas de coração duro diante de você. A vida tem colocado. Mas você vai superar. Porque você tem confiança em Deus. E Deus é poderoso para transformar. Amém? Diga: eu creio e eu recebo essa palavra. Confie em nome de Jesus. E aqui Deus tem uma palavra para você. Eu declaro essa palavra em sua vida. O que está aqui no verso 32 do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel.
Davi disse a Saul, diante da afronta do gigante Golias: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eu vou enfrentar esse gigante. Não deixe o seu coração o quê? Desfalecer. Essa mesma palavra eu declaro para você. Porque a vida põe situações para que o nosso coração desfaleça. Não é verdade, abençoados? Não deixe o seu coração desfalecer, abençoado. Ou alguém frustrado desanimar você. Porque o que não falta nessa vida são pessoas frustradas. Porque não deu certo nisso nem naquilo. Quer desanimar você no seu projeto, no seu sonho, na sua vida pessoal. Não permita, não desfaleça o seu coração. Você está passando por uma situação financeira ou familiar muito difícil? Não deixe o seu coração desfalecer. Está passando uma dificuldade em casa, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa? Não deixe o seu coração desfalecer. É o que nós tiramos desse verso. É o que Deus quer que você tire daqui para o seu coração, para a sua vida. Filho, não deixe o teu coração desfalecer. E às vezes o nosso coração fica triste. E é verdade que às vezes ele fica desanimado. E é bem verdade que às vezes a gente quer desistir. E é mais verdade ainda dizer que tem momentos que a gente não quer orar, não quer falar com Deus, não quer ouvir pregação, não quer saber de nada de igreja. Carne. E Deus quer que você tire dessa leitura, desse verso, essa palavra poderosa. Essa mesma palavra que Davi declarou, eu declaro para você. Não deixe o seu coração desfalecer, nem por sua vida e suas lutas, e nem por causa de ninguém. Não deixe um coração enganoso enganar você. Não deixe o seu coração ser enganado por um outro coração, que é enganoso também. Que não quer ter compromisso com Deus e quer tirar você do seu compromisso com Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então a gente tem que ter cuidado. E um outro alerta, um outro cuidado, com outros corações que são enganosos também. E que fala para você sair, para você desistir, para você deixar de ter compromisso com Deus. E está assim lá fora de gente assim. Não é verdade, meus irmãos? Então, por mais difícil que seja a sua situação, financeira ou familiar, não deixe o seu coração desfalecer. Ore. Determine, eu não posso fazer nada nessa situação. Eu não posso fazer nada por ele, mas eu vou ver o meu Deus fazendo em nome de Jesus. Eu vou ver o meu Deus fazendo. Então essa tem que ser a nossa fé em nome de Jesus. Se algum problema se levantou diante da sua vida, se você está com um filho nas drogas, nos vícios, não desfaleça o teu coração diante desse gigante. Tem muitas mães, muitos pais que o seu filho nesse momento está nas drogas. A sua filha está nas drogas. O seu filho está nas drogas. Ou em desvio de conduta. Isso tem sido uma tristeza para você como mãe, como pai. Então você está diante de um gigante. Não desfaleça o teu coração. Confie. Diga: o justo vive pela fé. Deus vai trazer uma solução. Diga: o meu Deus vai trazer uma solução. Então a gente tem que confiar, a gente tem que viver a fé. Então essa é a vontade de Deus, que a gente não desfaleça, que a gente não se entregue ao desânimo. Não deixe o seu coração desfalecer diante do abandono do marido, diante do abandono da esposa. Um outro ponto a se pensar: tem muitas pessoas que o coração desfalece, desanima, diante do abandono do marido, diante do abandono da esposa ou do filho. Meu filho me abandonou, viu, pastor? Eu fiz de tudo por ele, hoje eu preciso tanto dele, está sempre distante e não pode, e é tanta complicação, que misericórdia.
Receba a palavra que está aqui. Não deixe o seu coração desfalecer diante disso. Mesmo que você não tenha essa pessoa por perto. Mesmo que você não tenha pai e mãe. Pastor, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, mas você tem a Deus, que é Pai, Senhor e amigo. Que é Pai, Senhor e amigo. Você pode ter sido abandonado pelo marido, pela esposa, mas não foi por Deus. Talvez o teu filho não te dá mais aquela atenção, aquele amor, mas você não foi abandonado por Deus. Talvez você não tenha o seu pai, nem a sua mãe, e como você gostaria que tivesse, mas eu sinto uma falta tão grande da minha mãe, pastor, do meu pai. Como eu gostaria que eles estivessem comigo. Como eu gostaria. Mas você tem a Deus. Você não está só nessa vida. E nem declare essa palavra. Ah, eu estou só nessa vida, eu não tenho ninguém por mim. Você tem a Deus. Você não tem humanamente. Mas você tem o chefe do mundo ao seu favor. Não desfaleça, como diz aqui a palavra, o teu coração, amado. Abençoado, se Deus colocou a minha vida diante de você, se Deus te trouxe a esse lugar, se Deus está nos dando essa mensagem hoje, se Deus me deu inspiração para te dar essa palavra hoje, é porque você está precisando. Se Deus me deu essa mensagem para trazer para você, não é para que a gente não veja nada. Não é a palavra que você está recebendo e nada vai acontecer. Creia. É para grandes coisas que você está recebendo a palavra de hoje. Se Deus me deu inspiração para trazer esse tema, Davi, homem segundo o coração de Deus, creia, é para grandes coisas. É para algo maravilhoso. É para que você venha desfrutar de uma etapa melhor na sua vida, começando por dentro, no seu coração. E o resumo dessa situação aqui, Davi o gigante, veja o que diz o verso 49. Ele falou: Saul, eu vou pelejar com ele, eu vou. Não desfaleça o teu coração. E veja o resumo da história. No mesmo capítulo 17, primeiro livro de Samuel, verso 49 e verso 50. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o quê? O filisteu, o gigante, na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa. E ele caiu com o rosto o quê? Em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com a funda e com a pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de quem? De Davi. Pela ótica física, não tem lógica uma pedra derrubar um gigante. Não é verdade, meus irmãos? Como se diz, não tem cabimento isso ser verdade. Mas a questão aqui é Deus, através de quem? De Davi. Que era homem segundo o coração de quem? De Deus. Sabe qual é a sua pedra? A graça de Deus. Amém. E a sua fé. É a sua pedra. Na verdade, o que derrubou o gigante Golias foi a confiança que Davi tinha em Deus. Quando atirar essa pedra, é Deus que vai estar atirando. É Deus que vai estar derrubando, não sou eu não. Ele confiou tanto que o gigante morreu. A tua pedra, hoje, é a graça de Deus. Sem correntes, sem campanhas, sem sacrifícios, só confiando na palavra da graça de Deus, que tem o poder de vos edificar. Louve ao Senhor, de vos edificar. Então, apenas com a palavra da graça de Deus, nós somos vitoriosos. Com a fé, como Paulo diz, né, em Hebreus, o justo viverá por fé. Confiando, determinando, declarando, chamando a existência a ministração dos anjos. O religioso fica irritado com isso. Como que pode? Como que você vai ficar curado sem fazer corrente?
Como que você vai vencer financeiramente se você não faz a corrente dos empresários? Como que você vai tomar posse da bênção se você não deu o seu tudo? Se você não sacrificou, se você não fez a corrente das sextas-feiras? Como que a sua família vai ser transformada se você não faz a corrente da quinta-feira? Na visão humana, são essas coisas que transformam. Mas no reino de Deus, é a sua confiança, é a sua fé em Deus. Amém. É a sua confiança e fé em Deus. Amém? E já que estamos falando de um homem que confiava em Deus, Davi, pois a Bíblia nos entrega a sua imagem, né? Dessa maneira para a gente, de um homem corajoso, de um homem que confiava, e nós temos que pegar isso como exemplo. Os bons exemplos, a gente guarda. Os que não são bons, a gente joga fora. Mas os bons exemplos, a gente guarda. E Davi é um bom exemplo para a gente copiar, de confiança em Deus. E eu quero que você saia com essa palavra daqui hoje. Que o teu coração não desfaleça. Não deixe o seu coração desfalecer. Não esqueça dessa palavra que Deus está te dando. Deus falou, dentre as muitas coisas, para eu não deixar o meu coração desfalecer diante desse gigante que está diante de mim. E eu não vou ficar triste por causa desse problema, nem por causa dessa pessoa. Porque a carne quer ficar. Diga, mas eu não vou ficar. Mas a carne quer ficar. Mas você não vai deixar. Mas a carne vai militar. Mas você não recebe. Amém? Vamos aqui ao Salmo 37, verso 1. Porque Davi confiava em Deus e não nele. Salmo 37. E assim diz a palavra do Senhor, no Salmo 37, a partir do verso 1. Não se aborreça por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o quê? A iniquidade. Diga, eu recebo essa palavra. Porque todos eles têm prazo de validade. O perverso, o malfeitor, aquele que anda na carne. E Davi aqui fala com experiência de causa. Ele viu isso. Que a felicidade daqueles que são pobres no espírito dura pouco. Das pessoas que falam que você está perdendo o seu tempo aqui, a felicidade, a paz dessas pessoas, a prosperidade dessas pessoas dura pouco. De quem critica a tua fé, de quem persegue você pela vida dedicada que você tem ao Senhor, a felicidade dessa pessoa dura pouco, mas a sua permanece. Diga, eu recebo. É passageira a felicidade do perverso, a prosperidade do perverso, a paz. São pessoas que logo, logo perdem o sabor. Porque são o quê? Carnais. Não se aborreça por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva o quê? Verde. Quem é que está falando isso aqui, abençoado? É Deus, é a palavra de Deus. Davi, na experiência que ele teve com Deus, nós temos aqui a garantia. Fique bem tranquilo, viu? Então, qual é o recado aqui que tiramos da parte de Deus, esse verso 1 e nesse verso 2? Do Salmo 37. O que é que tiramos daqui? Diante de pessoas assim, carnais, más, malfeitores, invejosos, não faça nada e nem se ocupe em maquinar algo. Você lendo o verso 1 e o 2, você entende isso. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando. Diga, Deus está cuidando. Alguém pisou em você, mentiu ao seu respeito. Se as pessoas não foram verdadeiras com você, gente boa, corretas com você, não foram justas com você,
Deus não quer que a gente se vingue. Deus não quer que a gente planeje nenhum mal com essas pessoas, com os malfeitores. Porque a defesa dele é perfeita. Deus é o teu juiz nessa questão. Não tome a frente de Deus. Deixe ele ser juiz nessa questão. Não entre na carne diante dos malfeitores. Daquela pessoa que falou, eu vou te pisar, eu vou te cuspir. Lembrei de uma coisa agora. Eu vou cuspir em você. Viu? Eu vou te dar um belo de um cuspe. Fique em paz, não maquine nada, não deseje o mal para essa pessoa. Reine em vida. Amém? Reine em vida. Porque a justiça de Deus, ela é perfeita. Conserve o teu coração limpo, em nome de Jesus. Não pratique o mal. Deus é reto juiz, e eu recebo Ele cuidando de toda a injustiça que essa pessoa está maquinando, está colocando contra mim, em nome de Jesus. Amém. Seguindo, muita atenção, tá? Verso 3, olha só. Confia em quem? No Senhor. Então não esquenta a mufa, não esquenta a cabeça. Mas o fulano está sendo injusto. Deus é reto juiz, a justiça dele é perfeita. E ele diz, confia em mim. E faz o quê? O bem. Não fica maquinando o mal, não. Não fica desejando nada para essa pessoa, não. Porque quem carrega o mal é que sente a dor disso. É quem sofre, você não. Guarda teu coração. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Que verdade é essa hoje para nós? A palavra da graça de Deus. Vai congregando abençoado, vai confiando, vai declarando. Porque já tem anjo ministrando em favor dessa causa, em nome de Jesus. Dessa mentira, dessa injustiça no seu trabalho ou fora do seu trabalho. Dessa pessoa que falou que quer pisar em você, cuspir em você. Fique em paz. O chefe do mundo está cuidando de todas as coisas. Entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Você recebe essa palavra? É isso que você tem que ter no seu coração. Confiança. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que você deseja, hein? Vamos meditar nesse ponto. O que você deseja? Uma coisa boa ou uma coisa ruim, má? O que você está desejando aí? Porque se for má, Deus não vai te dar. Se for ruim, Deus não vai te dar. Estou desejando que essa pessoa quebre a perna. Falou que ia me pisar e me cuspir, após que morra. É isso que eu estou desejando, pastor. Não, Deus não vai te dar isso não. Porque isso que você está pedindo é mal. E Ele não vai te dar. Então, quando você agrada a Deus, o desejo bom é realizado. Amém? Então, descansa no Senhor, verso 7, e espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus o quê? Desígnios. Deixa ir, abandona o quê? Furor. Você recebe essa palavra? Pastor, tal fulano está armando contra mim. Fique em paz. Deixa ele armar. Deixa ele maquinar. Abandone do seu coração a revolta, a ira, a raiva. Não, essa pessoa está maquinando, ela está armando contra mim. Oh, infeliz, oh, peste, mas vai me pagar, porque eu vou devolver na mesma moeda. Eu vou fazer algo tão ruim contra essa pessoa. Eu vou fazer. Deixa comigo. Deixa comigo. Abandone esse furor, abandone essa raiva. Olha. Não te impacientes, certamente isso acabará o quê? Mal. Deus está dizendo, olha, essa pessoa, o mal por si só vai se destruir e fica quietinho na arquibancada, sentadinho, que você vai ter a vitória diante dessa causa em nome do Senhor Jesus.
Quem confia mesmo em Deus, mesmo com lutas, guarde isso no seu coração. Ela congrega, ela não muda, ela não fica indiferente, ela não se vinga, ela não maquina o mal, ela não deseja o mal nem contra o seu inimigo, porque ela acredita na justiça perfeita de Deus. O que confia mesmo. Ela não anda na carne. Você recebe essa palavra? Ao invés de você ficar perguntando, isso é bom falar, por que, meu Deus? Mas por que essa pessoa resolveu se levantar contra mim? Por que essa situação está acontecendo justo agora, quando tudo estava tão bom? Mas por quê? Ao invés de você ficar perguntando por quê, vamos confiar. Ao invés de você ficar perguntando por quê, vamos orar. Vamos determinar uma solução. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos fazer isso agora. Em o nome do Senhor Jesus. Fale para Deus nesse momento. Senhor, eu me recebo mais próximo da Tua vontade. Cada vez mais eu me declaro perto da Tua vontade. Perto da palavra que foi ensinada hoje. Da orientação que o Senhor nos deu hoje. Eu me declaro, Senhor, bem perto. Eu quero acertar mais, Senhor, e errar menos. Portanto, me ajude. Tira do meu coração, Senhor, esse ressentimento que ficou no meu coração dessa pessoa. Tira, Senhor. Me ajuda a olhar para frente, ao invés de ficar preso ao passado, às coisas ruins dessa vida. Eu recebo, Senhor, o meu coração limpo, livre dessa situação. Cria em mim, Senhor, um novo coração. Assim como Davi, homem segundo o coração de Deus, te pediu, cria em mim um novo coração, eu também te peço, Senhor, em minha oração. Eu quero ser um cristão que te agrada, Senhor. Eu não quero ser um cristão só aqui na igreja, mas em todo o meu andar, eu quero ser o teu servo, eu quero ser o teu discípulo, eu quero ser o cristão da graça de Deus. Eu não quero ouvir, Senhor, o meu pastor falar da tua palavra, trazer uma mensagem como essa, e depois sair daqui criticando a pregação. Não, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero um novo coração. Eu quero ser nova criatura, Senhor. Eu não quero sair daqui criticando e nem vou aceitar que alguém fique perto de mim criticando a palavra do Deus vivo. Eu recebo você tendo essa determinação dentro de você de não aceitar aqueles que estão na carne roubando a tua paz, roubando o celestial, aquilo que de divino você recebeu hoje, a palavra de Deus. Não permita, meu amado, que nada tire do seu coração a glória que você recebeu hoje. A palavra que o Senhor te deu. Se alguém chegar para você falando, não, você tem que se vingar mesmo. O que o pastor falou, deixa para lá. Não. Não é o que o pastor falou, é a palavra de Deus. Que eu devo ficar em paz, porque Deus é meu reto juiz. A sua justiça não falha, em o nome de Jesus. Então, Senhor, eu me recebo assim, com esse coração, que confia e limpo de ressentimentos. Recebo na minha vida, brilhando o teu amor, cada vez mais, para que meu coração, Senhor, seja um coração que te agrade, um coração na tua vontade. Eu não sou perfeito, Senhor, eu tenho falhas, mas eu sou humilde para reconhecer as minhas falhas.
Eu não sou 100% correto em todo o meu andar. Mas eu sou humilde para dizer: Senhor, eu quero mudar. Eu quero melhorar cada vez mais. Eu quero errar menos e acertar cada vez mais. Em nome de Jesus. Me ajude, me capacite, porque eu sozinho não consigo. Mas através da tua presença que está dentro de mim, eu consigo todas as coisas. Uma vez falando isso, uma vez pedindo isso, fale agora para Deus a sua maior necessidade. Você procurou se reconciliar. Agora fale para esse Deus a sua maior necessidade. Aquilo que você quer que venha à existência para a sua vida, em um nome do Senhor Jesus. Peça, fale para Ele. Eu não sei qual é. Por isso, esse momento é muito importante. Que é o momento que você fala com Deus. E você que me ouve também, faça essa oração. Fale para Deus a sua maior necessidade em um nome de Jesus. E confie que esse Deus vai trazer uma solução para você. Ele tem. Em um nome de Jesus. Ah, meu Senhor, quanto eu quero bem a esses irmãos, a essa igreja, a cada um que está aqui. E recebo, Deus, a felicidade acontecendo. Eu recebo os teus anjos ministrando em favor de cada um que está aqui, em favor de cada um que ora comigo, da onde que grandes coisas vai acontecer. Coisas maravilhosas nós vamos tomar posse em um nome do Senhor Jesus. Não foi em vão o ensino de hoje. Grande provisão está a caminho para você. Creia, confie. Como a palavra nos ensinou hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça. A tua justiça vai acontecer. E eu recebo você dando testemunho desse milagre, dessa vitória. Eu declaro a tua vitória em um nome de Jesus.
Eu declaro a tua cura em um nome do Senhor Jesus. Eu declaro a tua prosperidade em um nome do Senhor Jesus. Eu declaro a transformação na tua vida, a libertação dos vícios em um nome do Senhor Jesus. Eu declaro esse filho liberto das drogas em um nome do Senhor Jesus. Eu declaro a paz no teu casamento, na tua família, em um nome do Senhor Jesus. Eu recebo você prosperando cada vez mais em um nome do Senhor Jesus. Eu recebo a proteção do Senhor na tua vida, o livramento do Senhor na tua vida, a justiça do Deus Todo-Poderoso dos teus caminhos, em um nome do Senhor Jesus. Recebo você com esse espírito de vitória, de confiança, de coragem na palavra do Deus vivo e poderoso. Do Deus vivo e poderoso. Você dando testemunho da sua felicidade. Eu recebo, Senhor, como pastor dessa igreja, como teu servo, eu tenho a alegria de ouvir essa pessoa testemunhando a resposta da oração que ela está realizando aqui hoje, nesse momento. Pastor, lembra daquele domingo, daquele dia, daquela ministração, daquele tema, Davi, homem segundo o coração de Deus, parte 2? A minha oração foi atendida. Eu recebi solução. Eu obtive resposta para louvor do nome de Deus. E que assim seja. Assim eu declaro. E assim eu determino. Você testemunhando essa sua vitória. A resposta dessa oração que você está realizando agora. Que assim seja. Que o seu domingo abençoado seja maravilhoso. Que todos vocês tenham um domingo abençoado. Um domingo de paz. Um domingo de muitas alegrias. Em o nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Louve ao Senhor com suas palmas. Eu recebo essa palavra. Recebo todos vocês um domingo abençoado e de muitas alegrias. Até quarta e até o próximo domingo em nome de Jesus. Bom dia a todos. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.